prazer, né? Nós estarmos aqui para o nosso último dia, acabou a nossa semana de oração, né? Nossa Semana Santa, uma época tão bonita, tão especial em nossas vidas, em que nós relembramos o sacrifício que Jesus fez por nós, né? O irmão Toninho, ele quer uns minutinhos aí com vocês, tá bom? E depois eu volto. Feliz sábado a todos. Foi muito gratificante, né? Uma pena que está encerrando. Mas encerrando esta semana, mas nós podemos aí continuar, né, servindo a Deus e ouvindo a sua mensagem e crescendo espiritualmente. Amém. Eu quero aqui na frente agradecer a todos que participaram, a todos que contribuíram aí com o seu dom, né? Para poder estar tendo esse evento aqui. Então, primeiramente agradecemos a Deus, agradecemos a todos. Tenho certeza que foi uma semana abençoada, principalmente para aqueles que puderam estar aqui pelo menos uma vez, né? Tenho certeza que essa uma vez Deus falou ao seu coração. Então nós possamos continuar realmente tendo uma vida santificada, uma vida buscando a Cristo, para que a gente consiga chegar, né, na reta final aí que já estamos, né? Eu costumo dizer assim, estamos lá, quem conhece as profecias da estátua, né, estamos lá na pontinha da unha, irmão. Então esse é o momento que a gente deve se entregar totalmente a Cristo. Então eu agradeço a todos que participaram, continuem, não vamos desanimar, não vamos ficar no meio do caminho, né? Lá no passado a gente já teve uma experiência, muitos ficaram no meio do caminho. Não vamos ficar, vamos continuar firmes aí nos caminhos. Agradecemos a Dagiane por aceitar, né, esse compromisso. Tenho certeza que Deus está te usando sempre. Você é uma pessoa muito usada por Deus, eu tenho certeza disso. Então que Deus continue te usando nesse ministério. Tá bom? Então, vamos ouvir mais uma mensagem da irmã Dagiane e fique atento, irmão. Procure sugar o mais que você puder para que você cresça espiritualmente. Aproveite essa oportunidade que Deus está dando. Tá bom? Obrigado por tudo. Eu agradeço e peço desculpa pelo atrapalhar um pouquinho aqui. Que Deus continue te abençoando. Irmão, obrigado. Queridos, puxando aqui o gancho, eu quero agradecer aos pais, né? A minha irmã, mas a Dayana, ela gosta de ficar com as crianças. Né? Mas eu agradeço aos pais que trouxeram as crianças. Vocês puderam ver aí que durante toda a semana elas participaram, elas amaram. É muito gratificante, é muito bonito ver como elas ficam nervosas, ansiosas, porque elas têm noção de que é um trabalho para Deus, né? Então eu agradeço você, mãe, pai, os irmãos, né, que trouxeram aí as crianças. A gente sabe que as crianças, elas terão um papel muito importante a desempenhar agora no final. As crianças, elas têm o seu papel na pregação do Evangelho. E o inimigo, sabendo disso, ele tem destruído as nossas crianças, né? O alvo dele tem sido as crianças. Então, continue entregando seus filhos nas mãos de Deus, continue trazendo seus filhos à casa de Deus. Não é em vão todo esse trabalho. Podem ter certeza que um dia vocês receberão a recompensa. Tá? Eu agradeço em nome do Departamento Infantil, do Clube Aventureiros Desbravadores, por vocês terem nos permitido usar as crianças, tá? E continuem aí, porque elas gostam, elas gostaram, e a gente pretende usá-las mais vezes aqui, né? Participar para que elas se sintam, porque elas são parte da família de Deus. Deus seja louvado. Vamos lá para o nosso verso nesta manhã, lá em Atos. Depois dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, aí nós chegamos no livro de Atos. Alguém está sem a Bíblia? Só levantar a mão que a gente tem ali. Todo mundo? Então vamos lá em Atos, o capítulo 1 e o verso 3. Todos acharam? Alguém na misericórdia? Não? Ai, tá vendo? Já estão ficando rápidos na palavra, né? Amém.
Vamos então com a palavra aberta, mais uma vez orarmos a Deus. Pai Santo que estás nos céus, nós mais uma vez estamos com a Tua palavra aberta em nossas mãos, Pai. Que ela possa, através do Teu Santo Espírito, transformar a nossa vida. Que mais uma vez o Senhor fale com cada um de nós nesta manhã, Pai. Pedimos o Teu Santo Espírito atuando em nossos corações e em nossas mentes. Que agora nós possamos estar totalmente voltados para a Tua palavra, Pai. Para que mais uma vez ela possa falar conosco. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Amém. O verso 3 diz assim: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles, que são os discípulos, e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias. Agora vai lá para o verso 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, e em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele, Jesus, subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Aqui nós vemos Jesus, depois que ele ressuscita, ele sobe aos céus, né? Nós falamos durante toda essa semana, resumidamente, de todo o plano da salvação, da redenção do ser humano, do grande conflito. O grande conflito começou no céu, quando um anjo de nome Lúcifer, o maior entre os anjos, ele se viu insatisfeito com a sua posição e ele quis usurpar o trono de Deus. Ele quis usurpar o direito que pertence a Deus. Houve então guerra no céu. Satanás agora, que se chama enganador, foi atirado para a terra junto com os anjos que preferiram o seu governo ao governo de Deus. A terra foi então criada pelas mãos do nosso Deus. Adão e Eva foi colocado aqui e uma árvore foi colocada no meio do jardim, representando lealdade a Deus ou não. Adão e Eva, como nós conhecemos, pecam, eles então passam o governo para as mãos de Satanás, e Jesus, ele decide morrer no lugar do ser humano, porque o salário do pecado é a morte. Jesus então nasce no nosso mundo, no nosso planeta, como um simples bebezinho, passa toda a sua infância ali, a sua juventude, aprendendo. Ele então depois sai com os discípulos ensinando, morre numa cruz, a pior de todas as mortes, a mais vergonhosa, a mais cruel. O sofrimento de Jesus nós nunca poderemos entender e nunca passaremos, porque Jesus, enquanto estava na cruz, ele carregou o pecado de todos nós. No terceiro dia, Jesus morre numa sexta-feira, então, quando Jesus morre, todo o sacrifício que era feito ali, o cordeirinho que eles tinham que matar, os sacerdotes, não precisa mais. Agora o Cordeiro de Deus foi morto pelos nossos pecados. Jesus descansa no sábado, guardando o mandamento de Deus. No domingo, ele então ressuscita. Nós vimos ontem, né? Deus Pai, pede que Gabriel é o anjo que ocupou a posição de Lúcifer no céu. Gabriel então vem juntamente com outro anjo, retira a pedra ali do sepulcro. Jesus pede para que Jesus se levante, porque o Pai está chamando. Jesus ressuscita no terceiro dia, glória a Deus. Ele ressuscita. Jesus, ontem, conversando com Moisés, né, ele lembrou esse ponto importante. Jesus, ele quando ressuscita, sobe aos céus, porque ele tem que se apresentar perante o Pai. Quando ele se apresenta perante o Pai, ele tem a confirmação de que o seu sacrifício valeu a pena, de que foi aceito, de que o ser humano agora não mais está condenado, né? Nasceu a esperança para o planeta Terra através da morte de Jesus. Jesus então volta, e aí nós lemos aqui. Aqui diz que Jesus se apresentou aos discípulos, deu provas de que estava vivo, né? Lembram-se de Tomé? Se eu não ver, eu não vou acreditar em vocês. Lembram-se dos discípulos
que nós falamos ontem, Cleópatra e o outro, que estavam indo tristes, não tinham acreditado nas mulheres, Jesus então volta novamente a esse planeta, fica com eles por 40 dias, dando as últimas instruções, num gesto de amor, de carinho aos seres humanos. Eles estão então um dia conversando com Jesus. Jesus diz a eles agora, a minha obra terminou. A minha obra, que é morrer para salvar o ser humano, terminou. Mas agora Deus, Espírito Santo, descerá e Ele viverá entre vocês, para que vocês possam um dia estar comigo nos céus. O Espírito Santo vem então e Ele habita conosco desde então. Porque tudo aquilo que nós fazemos de bom, tudo aquilo que nós somos, o fato de nós estarmos aqui hoje é através do Espírito Santo. É Deus, Espírito Santo, que nos convence de que nós somos pecadores. Tudo aquilo que nós realizamos, irmãos, é através da obra do Espírito Santo. É Ele que fala ao nosso coração, é Ele que esclarece a nossa mente quando nós vamos estudar a palavra de Deus. É Ele que dia a dia está conosco, iluminando a nossa mente, para que nós possamos entender o plano de Deus, o plano da salvação. Enquanto Jesus está conversando com eles, Jesus começa a se elevar aos céus. Ele terminou a sua obra, ele sai como um vencedor e agora ele começa a ser elevado aos céus. E os discípulos olham o seu querido mestre indo embora. Então 2 varões, 2 anjos, ali se aproximam e dizem para ele o seguinte, a promessa mais maravilhosa de todos os tempos, depois da morte de Jesus. Esse Jesus que está subindo aos céus como Rei dos Reis, como vitorioso, um dia ele voltará. Amém? Um dia ele voltará, porque ele quer estar entre vocês. Né? A música que o Rogério cantou fala disso. O sonho do coração de Deus. Deus é um Deus que tem sonhos. Deus, ele sonha com cada um de nós. Deus, ele tem sonhos para nós. E o maior sonho de Deus é um dia estar em nosso meio novamente. Quantos de vocês já ouviram falar em Ted Williams? Conhecem Ted Williams? Já conversaram com Ted Williams? Não? Eu também não. Ted Williams foi uma lenda do beisebol. Ted Williams, ele é conhecido como o maior rebatedor de beisebol de todos os tempos. Quando ele estava começando a sua carreira, ele disse em uma entrevista que ele gostaria que um dia as pessoas, quando o vissem na rua, dissessem assim: aquele é Ted Williams, o maior rebatedor do planeta. E ele conseguiu essa façanha. Ninguém, até hoje, bateu o recorde de Ted Williams. O nome dele está lá no Hall da Fama, entre os melhores, entre os mais conhecidos. Porém, aos 83 anos, em 2002, Ted Williams morreu. Como qualquer ser humano, ele morreu. E depois que ele morreu, começou uma disputa entre os filhos. A filha primogênita do primeiro casamento e os 2 filhos do último casamento. Não pensem que foi pela herança dele, não. A disputa é pelo corpo de Ted Williams, que neste momento se encontra no Arizona, numa empresa, congelado. Vocês já ouviram falar em suspensão criogênica? Eu já tinha ouvido falar disso. Até pensei em congelar minha cabeça. Isso é legal. Mas você tem que pagar uma bagatela de R$200 mil. Quando eu vi o valor, eu falei, não compensa gastar esse valor com o meu corpo, né? R$200 mil e você vai ter o seu corpo suspenso em criogenia. Tá? Existem somente 2 empresas no mundo todo que fazem esse processo. Nos Estados Unidos, uma no Arizona e uma outra. A de Ted Williams está no Arizona. Se você quiser congelar só a cabecinha, R$80 mil. Já baixou bem, né? Já deu uma diminuída. De repente você não gosta muito do teu corpo, congela só a cabeça e aí você deixa instruções do corpo que você quer depois. O que eles pensam?
pessoas adeptas a essa prática que um dia, não muito distante, o ser humano será capaz de ressuscitar outro ser humano. E aí então, quando isso acontecer, eles vão lá, descongelam o corpo que está intacto e trazem de volta a pessoa viva. Os filhos mais novos de Ted Williams fizeram exatamente isso com o corpo do pai, na esperança de que um dia, quando for então inventado a ressurreição, eles tragam o pai de volta. A filha mais velha não concorda, porque ela diz que o desejo do pai era ser cremado e as cinzas serem jogadas no rio, porque ele gostava muito de pescaria. Então ele tinha pedido isso para a filha. Estão lá, a disputa na justiça está lá, mas por enquanto o corpinho dele, né, a gente acha que está lá congelado. E a filha mais nova justifica essa atitude dizendo que o pai, sabendo que eles sofreriam a sua ausência, sabendo que eles passariam tristeza ali pelo luto, fez isso num ato de amor e de carinho pelos filhos. Por que nós estamos falando sobre isso? Porque apesar de Jesus ter morrido e ressuscitado, nós ainda nos deparamos com a morte. Apesar de Jesus ter ressuscitado, Jesus ter vencido a morte, nós ainda temos que nos deparar com a morte. Jesus lá no Calvário venceu, mas nós ainda ficamos doentes. Lá no Calvário Jesus venceu, mas nós ainda temos que lutar com a violência. Jesus venceu, mas nós ainda continuamos enterrando os nossos queridos. E numa tentativa desesperada de conter o tempo, de conter a morte, o ser humano, ele se volta para si mesmo, tentando encontrar a saída. E existe um verso na Bíblia que ele é muito esquecido por todos nós. Se nós tivéssemos consciência do que esse verso fala, talvez a nossa esperança, muitas vezes, não caísse. Vamos abrir lá, 1 Timóteo, aí para frente de Atos, 1 Timóteo 2 e o verso 5. Esse verso é a resposta para tudo aquilo que nós enfrentamos. 1 Timóteo 2, 5. Todos acharam? Alguém na misericórdia? Não? Diz assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Queridos, Jesus Cristo venceu a morte. Jesus Cristo, no terceiro dia, ele ressuscitou. Ele ascendeu aos céus e hoje, enquanto o Espírito Santo, Deus Espírito Santo, está em nosso meio, nos convencendo do pecado, nos convencendo que precisamos de um Salvador, Jesus Cristo está no céu, intercedendo por nós. Amém. Amém. Porque a obra dele não terminou ali, na cruz. Jesus hoje é o nosso mediador, é o único, Jesus Cristo é o único que pode ser mediador entre os homens e Deus, porque todos os outros foram vencidos pela morte. Por melhores que foram as pessoas, por melhores que são as pessoas que se dizem mediadoras, elas não têm poder sobre a morte. Mas Jesus Cristo venceu a morte por nós e hoje Ele intercede por cada um de nós. Hoje nós vivemos no tempo de intercessão. Quando o Espírito Santo nos convence do nosso pecado, da nossa situação, Jesus se apresenta perante o Pai, mostra as mãos e diz: eu morri por Ele. Foi por Ele que eu entreguei o meu corpo. E Deus então nos perdoa.
E nosso nome é escrito no livro da vida. O nosso nome é escrito lá no passaporte de ida para o céu. Mas os seres humanos, eles tentam, com as suas próprias forças, com a sua capacidade que foi dada por Deus, tentar resolver o problema sozinho. A gente tenta resolver os nossos problemas, as nossas questões, sozinhos. E o mundo está aí para provar que não está dando certo. Que não deu certo e que não vai dar certo. Porque o único que pode sanar o problema do pecado é Jesus Cristo. É aquele que se fez pecado por cada um de nós. E o sonho de Deus, o sonho que nasceu no coração de Deus, quando Ele criou o mundo tão bonito, tão belo, e nós estudamos essa semana que lá no céu nós veremos o Éden restaurado, muito mais bonito. O sonho de Deus não era só vir a esse planeta, morrer e ressuscitar e ir para o céu. O sonho de Deus é estar entre nós. O sonho de Deus é viver entre nós. O sonho de Deus é que Ele esteja aqui conosco. Esse é o sonho de Deus. E para isso, um dia, Ele subiu aos céus. E os anjos falaram para os discípulos, Ele foi, mas Ele vai voltar. Tenham fé, fiquem firmes, porque um dia, esse Jesus que está subindo como rei, como vencedor, Ele vai voltar. Ele vai voltar para buscar a cada um de vocês. Os discípulos morreram com essa esperança. E assim como eles falaram, quando os discípulos ressuscitarem na manhã da ressurreição, eles verão Jesus voltar. Como aqueles anjos disseram. Jesus voltará. Amém. Amém. Esta é a nossa maior esperança no mundo em que nós vivemos. Um mundo de dor, um mundo de tragédia, um mundo de morte, de sofrimento, de miséria, de fome, de guerras. Jesus voltará para finalmente dar fim ao pecado e àqueles que colocaram o pecado em nosso planeta. Jesus vai voltar para nos buscar. Você já imaginou como será viver no céu? Você já imaginou o que você vai fazer quando você chegar no céu? Você já imaginou como você vai passar os seus dias lá no céu? Quem você quer conhecer? Quais personagens bíblicos você tem vontade de conhecer? Quais pessoas queridas, parentes, amigos que você quer reencontrar no céu? O seu anjo, como será o seu anjo? Aquele que te acompanhou durante toda a vida, que esteve com você lado a lado. Encontrar Jesus, poder tocar nas suas mãos, ver as feridas. Eu gostaria que neste momento você fechasse os seus olhos. Feche os olhos por um momento e comece a pensar como será. Imagine, visualize você andando nas ruas de ouro, aquelas ruas largas, bonitas, sem buraco. Imagine você comendo um fruto. Que tamanho que não vai ser esse fruto? Acho que a gente não vai dar conta de comer um sozinho, né? Imagine você ali passando a mão num leão, num urso. Imagine você ali caminhando num lugar perfeito, com alimentos maravilhosos, com ar puro, um clima agradável, uma paisagem linda, sendo recebidos por um banquete. Você vai adorar a Jesus ao lado dos anjos. O seu corpo vai ser perfeito, nenhum resquício mais do pecado. Você vai trabalhar, vai ter satisfação plena, você vai criar lindos projetos, os seus maiores sonhos serão realizados. Você vai viajar pelas nuvens e através dos oceanos. Você vai conhecer outros seres que nunca pecaram. Nunca mais você terá doenças, nunca mais você vai envelhecer. Um dia você perceberá que já se passaram 1200
300 anos. Logo mais 14 mil anos. Um pouco mais e você já tem 900 mil anos. 2 bilhões de anos. 70 milhões de anos. 1 trilhão de anos. Na eternidade, as lutas desta vida, as coisas que nos fizeram chorar, ficarão tão distantes e tão pequenas, serão tão insignificantes que um dia, com lágrimas nos olhos, lágrimas de gratidão, você vai olhar para Jesus e dizer: obrigado, Pai. Obrigado por ter feito tudo por mim. Obrigado por ter me salvado, por ter perdoado os meus pecados. Obrigado por ter pensado em mim enquanto estava pendurado naquela cruz. Obrigado porque venceu a morte e me deu o direito a uma nova vida. Obrigada, Deus. Então, sem você perceber, uma mão tocará seu ombro. Essa mão tem uma cicatriz suave. A única imperfeição no céu do mundo redimido é a mão de Cristo. É a marca da cruz e do amor de Jesus. E Ele então suavemente chegará bem pertinho de você. E Ele então vai dizer: foi por você, meu filho querido. Fiz tudo isso por você. Para mim, nada foi mais importante do que ter você de volta. Ter você aqui comigo, caminhando em meias ruas de ouro. Poder finalmente abraçá-lo e matar toda a saudade que eu estava sentindo. Poder compartilhar com você todas as coisas lindas que criei pensando em você. Enquanto fazia sua casa, eu pensava nas suas cores preferidas, nas flores que você tanto amava enquanto viveu na terra. Pensei nos animaizinhos que você sempre quis ter e agora estão aqui, bem pertinho de você. Ah, filho, quanta saudade eu senti de você. Como meu coração ficava apertado quando vi um maligno infligindo dor e sofrimento na sua vida. Quantas vezes eu chorei junto com você e desejei poder secar cada uma das suas lágrimas. Como eu torcia para você vencer o mundo e estar aqui comigo. E agora meu maior sonho se tornou realidade. Aqui está você, filho. Aqui está você para viver eternamente ao meu lado. Nunca mais você vai sentir o peso triste do pecado. Nunca mais nos separaremos. Por você eu enfrentei toda a agonia da morte. Por você eu morri numa cruz. Por amor a você eu preparei esse lugar onde poderemos viver para sempre, porque o grande conflito terminou. Pecado e pecadores não existem mais. O universo inteiro está purificado. Harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação que eu criei para você. Venha, filho, venha. Tenho tanta coisa para te mostrar. Parece que foi ontem que você chegou aqui. Venha conhecer tudo o que criei para você. Sabe, ainda sofremos neste mundo. Ainda somos assaltados por toda a hoste diabólica que tenta nos fazer desistir. Mas, mesmo não podendo ver, Jesus está aí bem perto de você. Ele o abraça com amor e intercede junto ao Pai, para que você um dia desfrute de toda a beleza e felicidade que o céu pode te proporcionar. Não deixe que a morte de Jesus seja em vão na sua vida. Deixe Deus transformar sua vida. Deixe que Ele seja seu Senhor e Salvador, até que Ele volte e faça de você um vencedor para sempre. Está vazio,
do sono eterno reviver. Um anjo poderoso seu nome chamou, das cadeias da morte o libertou. E ao terceiro dia a promessa se cumpriu, e logo depois ao céu subiu. Uma viagem majestosa ele começou, foi passando pelos mundos que ele mesmo criou. Foi saudado como rei, aclamado como herói, pois na guerra contra o mal saiu vencedor. Chega diante de seu Pai e do coro angelical, uma festa preparará. Ele diz: eu não posso celebrar, ainda falta um pouco mais. Tantos filhos tão queridos estão longe do lar, e comigo à mesa necessitam estar. Ainda falta você se entregar, falta você o aceitar, pois não foram em vão aqueles cravos nas mãos. Não, falta você se decidir, falta você não resistir a tanto amor ao seu Senhor. A festa está preparada, mas falta você. A festa está preparada, só falta você. Grandioso Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, pela semana que o Senhor nos concedeu. Nós finalizamos essa semana sabendo que a festa está preparada, mas nós viemos afirmar agora que a nossa parte, Senhor, nós iremos fazer, para que juntos nós possamos celebrar neste banquete celestial. A nossa parte, Senhor, aquilo que tem muitas vezes nos afastado de Ti, nós pedimos a Sua força, a Sua sabedoria, mas dizendo ao Senhor que a nossa parte nós vamos fazer. Cuide de cada um de nós, Pai. Que essa fé, essa esperança renovada durante esses dias, que ela não venha esfriar. Nós possamos manter essa chama do Espírito ardendo em nosso coração. Nos ajude a reavivar aqueles que ainda não têm esse momento, essa fé que nós temos agora. Cuide de cada um de nós. Que ao sairmos, Pai, nós possamos mostrar ao mundo a diferença que essas palavras fizeram ao nosso coração. Por isso pedimos perdão pelos nossos pecados. Que ao sairmos daqui, nós sejamos renovados, que nós possamos ser fiéis a Ti. Te pedimos em nome de Jesus, que se entregou por nós na cruz. Obrigado por isso também. Obrigado por
mostrar ao mundo tão grande amor se entregando por nós. Amém. Te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Amém.